Olá, sejam muito bem-vindos, acupunturistas. Hoje nós vamos falar sobre a esclerose múltipla, que é uma doença que está agora bastante comum na nossa prática clínica. E para você, acupunturista e auriculoterapeuta, saber como apoiar pacientes com este problema. Eu vou falar sobre os padrões de desarmonia que estão na raiz dos sinais e sintomas da esclerose múltipla e como realizar um tratamento mais efetivo para este problema e auxiliar esses pacientes que sofrem por longo tempo com a esclerose múltipla. Eu sou Lucy Hayashi, especialista em acupuntura e criadora do método SUAN, que é um passo a passo para realizar o diagnóstico rápido e fácil e bastante efetivo e deste modo encontrar os padrões de desarmonia que estão na raiz da enfermidade dos seus pacientes. Vamos começar falando um pouquinho sobre a esclerose múltipla, como ela acontece, o que é, para entender como nós podemos tratar. Não podemos tratar se a gente não conhece a doença, não conhece como ela se desenvolve, como ela acontece. E o que ela é? É uma desmielinização da bainha de mielina que pode ser disseminada no cérebro e na medula. E aqui nós vamos ter uma célula nervosa e a bainha de mielina é essa partezinha que está aqui, que ela facilita bastante os impulsos nervosos. Os impulsos, eles são muito rápidos quando a bainha de mielina está íntegra. E na esclerose múltipla, essa bainha de mielina, ela começa a ser destruída. E aí os impulsos nervosos começam a se tornar mais lentos, menos efetivos, e por isso tem-se algumas perdas de sinais nervosos, né? Então, a bainha de mielina, ela vai sendo destruída ao longo do tempo, ao longo aí da esclerose múltipla. E por isso que é tão importante iniciar um tratamento quanto antes. Para quê? Para não haver essa rapidez na evolução dessa destruição. E quais os sinais e sintomas mais comuns que são importantes até para pacientes que você está atendendo e de repente aparecem alguns sinais e sintomas prematuros, precoces, e aí você já pode encaminhar para um especialista, né? Então nós vamos ter aí anormalidades visuais, parestesia, fraqueza, espasmos, disfunção urinária e sintomas cognitivos leves. A vertigem também vai estar presente. Esses são os sinais mais comuns, mais assim de início da esclerose múltipla. Quando tem a presença da destruição da bainha de mielina, como o impulso nervoso às vezes é interrompido ou ele é lento, ele vai mais lento, ele não tem aquela velocidade para o impulso nervoso. E por isso acontece de, por exemplo, vai pegar um objeto, no pensamento a coisa está acontecendo, mas o controle motor não vai acontecer, justamente por essa falha no impulso nervoso. Então a pessoa vai querer fazer o movimento e na verdade ela não faz. Ela na verdade pensa que está fazendo, mas não pensa, não tem a velocidade de fazer, de ter força e velocidade para fazer o movimento adequado. Este é um dos sintomas mais comuns e mais frequentes na esclerose múltipla. Por exemplo, parece que a pessoa é um pouco desajeitada, ou então parece que ela está caminhando e tropeça, alguma coisa assim, que parece uma ação desajeitada. Essas
observações é importante que a gente faça desde o início, porque quanto mais cedo for diagnosticada a esclerose múltipla, mais cedo inicia-se o tratamento e mais muitas vezes pode haver uma melhora bastante significativa em todos esses sinais e sintomas. E pode também prevenir que eles piorem. Qual que é o tratamento? O tratamento, lógico, da medicina, não da acupuntura, é o medicamentoso para diminuir essas agudizações, para diminuir essa frequência das exacerbações desses eventos, dessa falta de movimento, dessa fraqueza, dessa falta de ação. E também aliviar todos os sintomas e postergar a deficiência, né? Quanto mais rápido iniciar o tratamento, mais longo vai ser o tempo que vai levar para destruir a bainha de mielina. E a causa da esclerose múltipla é uma causa indefinida. Isso quer dizer que não é uma causa não conhecida. E aí a gente fica, né, naquele beco sem saída. Se eu não conheço uma causa, se essa causa não é conhecida, ela é indefinida, como resolver o problema? Veja, em todas as situações, se você tem um problema, você precisa encontrar o que causou este problema, não é? Então, existiu alguma coisa que causou este problema? Se você quer realmente resolver este problema, você precisa resolver aquilo que causou aquele problema. Isto em qualquer situação da vida, porque na área da saúde isto não é verdadeiro. Porque eu posso manter uma causa indefinida e não me preocupar em buscar esta causa. Este é, vamos dizer assim, a nossa área de atuação, porque nenhum outro profissional da saúde vai atuar aqui na causa, vai atuar sim na destruição da bainha de mielina, postergar, melhorar, evitar agudização. Tudo isso está totalmente certo. Por quê? Porque quanto mais eu postergar a destruição da bainha de mielina, melhor. Então, tá tudo certo. Porém, o que está errado é que a causa continua indefinida, continua não sendo buscada. Aqui nós vamos atuar, é a nossa área, onde a causa, buscar a causa, resolver o problema, resolver aqui a destruição não é com a gente, isso é com a medicina, com a fisioterapia, com o auxílio da fisioterapia. Isso é tratamento base lá da medicina, da fisioterapia, do neurologista, enfim, do profissional mais capacitado para fazer aquele tratamento. Agora, nós estamos capacitados para encontrar a causa. E esta é a nossa área de atuação. Porque encontrar a causa não machuca ninguém. Encontrar a causa não tem contraindicação. Nós não vamos usar nenhum tipo de medicamento, nós não vamos usar nada. Simplesmente nós vamos procurar a causa. E esta é a nossa principal ação. Normalmente a gente, quando pega o paciente com esclerose múltipla,
ele já está diagnosticado. E aí vem uma pergunta: nós devemos ter medo da esclerose múltipla, tanto nós como acupunturistas, como auriculoterapeutas, como profissional que vai auxiliar aquela pessoa, quanto o paciente. Existe aquela questão, muitas vezes, do acupunturista que não está preparado, que vai fazer, quando fala a esclerose múltipla, já vai fazer, ou seja, já pode não fazer na frente do paciente, mas já tem aquela questão, nossa, tá com esclerose múltipla. Então, existe uma questão aí de medo, existe uma questão aí de, puxa, será que eu vou dar conta? Então, a esclerose múltipla, ela vai envolver a desmielinização do sistema nervoso central, pode progredir ou, e aqui está uma palavra que muito nos interessa, regredir. Veja só, quando nós falamos, na esclerose múltipla, nós temos aquela ideia de que a esclerose múltipla vai progredir sempre, em 100% dos casos. Ou seja, vai haver a destruição da bainha de mielina em 100% dos casos. Não acontece, não é 100%, existe um percentual pequeno, mas existe um percentual pequeno de regressão. E essa regressão é de forma imprevisível, ou seja, ninguém sabe por que regrediu porque do nada, simplesmente, puf, aconteceu e aquela pessoa foi sorteada para regredir. Não é assim, não é na sorte, nem na sorte ou no azar que acontece uma esclerose múltipla e nem é sorte regredida aquela esclerose múltipla. Não é sorte, não é uma questão de sorte nem uma questão de azar, é uma questão de conhecer a causa. Quando nós conhecemos a causa, regride. Porque se você resolve a causa, você regride. Então, muitas vezes a pessoa que regrediu, que teve uma regressão aqui da esclerose múltipla, ela, sem saber, ela resolveu a causa. Mesmo que seja de forma não consciente, ela não tem consciência de que ela resolveu a causa, mas ela resolveu aquela causa. E por isso que a pessoa fala, puxa, mas foi do nada. Não foi do nada. Aquela pessoa, ela resolveu a causa sozinha. Ela teve o entendimento da causa e acabou. Mas a pergunta, qual é a causa? Então eu quero muito achar essa causa. Por quê? Porque a pessoa está com medo, ela está lá no íntimo dela, ela pode até falar, não, tá tudo bem, mas lá no íntimo dela ela está com medo. Porque quem é que vai ficar sem medo diante de uma doença dessa? Agora, a pergunta, e que é onde nós vamos nos apegar, é na regressão. Então, existe uma possibilidade de regressão? Existe. Agora, nós precisamos perguntar, como ocorre essa regressão em alguns casos? Aí, como é de se esperar, não se sabe. Porque se soubesse, já estava todo mundo fazendo e tendo a sua regressão. É porque não se sabe. Às vezes, aquela pessoa que teve a sua regressão, nem ela sabe por quê. Ela acredita que sim, ela foi sorteada. E é uma doença assustadora? Evidentemente que sim, ela é uma doença assustadora. Por quê? Porque o risco da incapacidade é grande e de forma precoce, porque a gente espera chegar lá com 100 anos
aí sim está com uma certa incapacidade, um andar mais lento, movimentos lentos e tal. Lá com 100 anos, não antes disso. Agora, chega ali 40, 50 anos, já existe uma incapacidade. É assustador, por quê? Porque nessa época a gente ainda está bastante, está atuando bastante ainda, né? E pode se tornar totalmente dependente. E isso é realmente assustador. Nós que não temos nada, a gente pode achar que é até uma bobagem. Não é, não tem problema. Mas claro que tem problema. E isso não é ter medo. Isso é ter uma realidade, é ver uma realidade. E como a nossa realidade existe essa palavrinha aqui, eu vou me apegar a essa palavrinha. Eu vou me apegar por quê? Porque é por onde nós vamos ajudar o nosso paciente a seguir em frente, atrás da sua regressão. E não se contentar em progredir, não se contentar em ter a sua incapacidade precoce. Por quê? Porque tem medo. Não, eu vou enfrentar. Por quê? Porque tenho uma chance de regredir. E se tem uma chance, vamos atrás. E nós, como acupunturistas, nós vamos ajudar e apoiar o nosso paciente neste momento. Eu vou explicar um pouquinho aqui sobre um pouquinho mais, né, do nosso sistema nervoso central aqui. Quando nós estamos falando, né, da esclerose múltipla, nós temos que lembrar que aqueles sinais e sintomas lá de trás, anormalidades visuais, parestesia, fraqueza, espasmos, disfunção urinária, sintomas cognitivos leves, tudo isso está envolvendo o córtex motor e o córtex sensorial. A parestesia, né, é o córtex sensorial e o córtex motor é aquilo que faz o movimento. Então, eu tenho lá um movimento, eu não consigo mais fazer um movimento adequado, tenho problemas ou para pegar força, movimento rápido, tudo isso é córtex motor. Então, essas duas áreas aqui, olha, estão afetadas. É onde vai ocorrer, não necessariamente nelas, mas nas células nervosas, nas ramificações, vamos dizer assim, no caminho, no trajeto que o impulso nervoso vai chegar no córtex motor. É nesse trajeto das células nervosas que estão levando informações tanto para córtex motor quanto para córtex sensorial. É nesse trajeto que vai acontecer a esclerose múltipla, isso tanto na periférica quanto no sistema nervoso central mesmo. Mas necessariamente não está acontecendo no início, né? No desenvolvimento, só lá, muito mais para frente, é que aqui o sistema nervoso central, que é o córtex motor e o córtex sensorial, poderão estar afetados, mas até uma certa época, o que vai estar afetado, como eu falei, são as células nervosas que estão encaminhando impulsos nervosos tanto para o córtex motor quanto para o córtex sensorial. É isso que está acontecendo. Agora, uma pergunta: por que o corpo está fazendo isso? Qual é o objetivo de fazer isso? De promover uma deficiência, vamos dizer assim, uma deficiência de sinais nervosos. Para diminuir a capacidade de
movimento. Que causa é essa? Que eu preciso diminuir a capacidade de movimento, diminuir a sensibilidade para fazer o movimento. Aqui, a parestesia, ela não é tanto no sentido de amortecer e paralisar o membro, mas sim é diminuir a potência muscular, diminuir a força muscular, diminuir o movimento e a rapidez da força muscular. Então, na verdade, o foco todo é córtex motor, mas o córtex sensorial, ele vai ser atingido muitas vezes para atingir o córtex motor. Eu não sei se vocês conhecem, né? Existe aqui um microsistema, tanto no córtex motor quanto no córtex sensorial, que é o homúnculo de Penfield. Quando nós olhamos o homúnculo de Penfield, nós vamos entender todo esse processo do córtex motor e córtex sensorial, porque o homúnculo de Penfield, quando a gente faz um corte aqui, então o nosso cérebro vai ficar numa, vamos dizer assim, né, nessa configuração. E aí, quando a gente olha aqui, você vai ter todos os nossos órgãos, por exemplo, a perninha vai estar aqui, o pezinho, o joelho, aqui a coxa, daí todo o tronco vai estar aqui, a cabeça, aí tem a língua, tem a boca, tem o ouvido, tudo vai estar aqui relacionado no córtex sensorial e córtex motor. Então, por exemplo, se a gente for olhar aqui no desenho, aqui no meio vai estar o joelho, porque lá para dentro vai estar o pezinho. Então aqui começa, né? Vem o tronco, aí aqui é cabeça, daí aqui tem a língua, daí tem, agora eu não lembro, né? Tem olho, tem a boca, e aí vai distribuindo aqui, tem a mão, tem a mãozinha, né? Também. Isso quer dizer que o homúnculo de Penfield, conforme o que está afetando aquela pessoa, por exemplo, são mais os pés que estão, as pernas que estão mais no início, né? São mais as pernas. Então, aqui, olha, que está o primeiro problema. Então, foi as pernas que começaram a diminuir o movimento. Isso quer dizer que, se eu diminuir o movimento das pernas, para que serve a perna? A perna serve para caminhar, para ir para algum lugar, para me levar para estrada fora, enfim, serve para eu me mover e caminhar. Então, eu não posso mais caminhar. Por que meu cérebro está fazendo isso? São as perguntas que a gente tem que responder se a gente quer procurar uma causa para isso. Nós temos que responder essas perguntas. E por que a gente não precisa ter medo da esclerose múltipla? Porque existe essa possibilidade de regressão. Se existe essa possibilidade de regressão, a gente vai se apegar a isto. E é fundamental, neste momento, diminuir o medo do paciente. Nosso também. Ter bastante confiança no que nós estamos buscando e fazendo o paciente buscar junto, que é essa regressão, essa possibilidade de regressão. Aí pode falar assim, mas a gente não está dando falsas esperanças. Melhor ter falsa esperança do que não ter esperança nenhuma. Não é não? Então é fundamental diminuir o medo. E no seu diagnóstico, agora no diagnóstico da acupuntura, você vai ver que o yang do rim e o yin do rim estão com deficiência devido ao medo. O grande medo irá afetar o rim, e isso não é da esclerose múltipla. Já houve um medo anterior que
muito provavelmente foi a causa da paralisia, vamos dizer, porque como está tendo uma paralisia de movimento, quando a gente fala medo, não tem assim aquela coisa assim, nossa, eu paralisei de medo. Olha a palavra, eu paralisei de medo. Então, muitas vezes aqui nós estamos com essa deficiência do Yang e do Yin do Yin. Mas tudo isso nós vamos agora, junto com o paciente, e buscar, né? Uma coisa importante, né? Aqui é quando você está procurando a sua causa, né? Qual é a causa disso tudo? Para quê? Para promover aquela regressão. Então é um trabalho de vamos buscar a causa. Independente disso, este paciente já deve estar, já deve ter mudado seus hábitos alimentares, porque é uma das coisas que é necessário que alguém que tem esclerose múltipla faça, é fazer uma mudança de hábitos alimentares, melhorar, né, a parte alimentar. Se fuma, com certeza tem que parar, fazer exercícios leves, por quê? Porque como, agora falando na acupuntura, como já tem uma deficiência tanto de Yang quanto de Yin do Yin, se eu fizer uma carga maior de exercício, eu vou desgastar mais ainda tanto o Yang quanto o Yin do Yin. Mas eu não posso ficar parada, eu preciso movimentar, porém eu não posso causar cansaço. É aquele exercício leve, o suficiente para não causar mais desgaste no Yang do Yin ou no Yin do Yin. Tomar sol é uma medida muito boa e algo que é bastante eficaz, reunir-se com a família, ser valorizado, sentir-se amado, confortado, tudo isso é importante neste momento. Esta valorização é importante neste momento. Quando nós entendemos o motivo de ter, e agora é uma palavra também importante, qual o motivo, ou seja, qual é a causa de alguém desenvolver esclerose múltipla? E entender esta causa é o segundo passo para a regressão. O primeiro passo é diminuir o medo, fazer a pessoa acreditar que ela tem uma oportunidade e agarre a essa oportunidade. A segunda coisa agora é realmente ir buscar esta causa, ou seja, a primeira coisa é, ok, o problema está armado, qual a solução? Ou progredir ou procurar a única chance que é de regredir. Vamos procurar juntos? Vamos, ok, elimine, mas agora sem medo, calma, tranquilidade e vamos procurar essa causa. Primeiro passo feito. Segundo passo agora é realmente ir buscar esta causa. E agora vem aquela pergunta, né? Buscar essa causa. Como fazer isso? Como buscar essa causa? Existe aqui uma questão de trajeto da evolução dessa doença. E nós precisamos pensar, e isso não só aqui, mas em todas as doenças, nada acontece por acaso. Tudo existe uma causa. Tudo tem uma causa explicável, totalmente explicável, uma causa totalmente palpável que deu origem àquele evento, no caso aqui, deu origem à esclerose múltipla. E por isso, nós como acupunturista não podemos desistir assim. Você tem que lembrar que você é uma peça fundamental para encontrar
esta causa. Lembra por quê? Porque ninguém está atrás desta causa. Todo mundo está no desenvolvimento para impedir o término. Um término não muito bom, mas todos os outros profissionais da saúde fizeram o quê? Nós vamos ficar com isso aqui. Mas a causa, eu não sei qual é a causa, então não vai ser da nossa alçada. Aí eu pergunto, nós vamos entrar aqui também, junto com todo mundo? Já tem gente demais aqui. Já tem o médico, fisioterapeuta, neurologista, nutricionista, psicóloga. Já tem um monte de gente aqui. Um monte de profissional trabalhando aqui. Precisa mais um acupunturista para vir aqui? Acredito que não. Onde que está faltando? Está faltando aqui. Aqui não tem ninguém. Aqui só tem você. E veja, é aqui que nós vamos buscar aquela, nem que seja aquele 1% para regredir, mas é ali que vai gerar a derrubada de tudo isso aqui. Porque uma vez resolvida a causa, tudo isso aqui não é que deixa de existir de uma hora para outra e puf, de repente a pessoa ficou. Não. Mas vai tirar vamos dizer assim, a alimentação, a fonte que mantém essa estrada, não existe mais. E por isso que você, acupunturista, é a peça fundamental para isso. Não queira, isso é algo que eu sempre falo para os meus alunos, não queiram brigar aqui, porque aqui tá cheio de gente. Pesquisadores do mundo inteiro, laboratórios do mundo inteiro, médicos do mundo inteiro, psicólogos, nutricionistas, tem muita gente nessa estrada, muita gente nessa estrada. O que um acupunturista vai fazer aqui? Ser mais um. Por isso, não seja mais um. Vai. Nem que seja aquele 1%. Mas é lá que você vai atuar. É lá que você é útil. Não é útil aqui. Você é útil lá, naquele 1%. Não desista daquele. Eu estou falando 1%, mas não é. Pode nem ser 1%, pode ser 0,5%, sei lá qual é o número de pessoas, a porcentagem de pessoas que teve regressão, não sei também. Mas vamos supor que seja 1% dos pacientes. É aqui que nós vamos. Se a gente tem 1% de chance, é aqui que nós vamos ficar. Nós temos mais chance no 1% do que aqui no grande caminho que estão todo mundo. Como que a acupuntura explica a esclerose múltipla? Nós vamos explicar de acordo com a medicina? Não. Nós vamos explicar de acordo com a diferenciação de síndromes. Ou seja, diferenciação de síndromes é da acupuntura, não é de nenhuma outra área. É aqui da acupuntura. E nós vamos explicar a esclerose múltipla de acordo com a diferenciação de síndromes. E agora, nós vamos separar algumas coisas. A bainha de mielina, por exemplo, ela pertence ao sistema nervoso. Na acupuntura, o que tem em relação ao sistema nervoso? Nós vamos ter a medula e o mar da medula. Isso é um ponto a se pensar, ok? Então, eu preciso trabalhar, talvez nutrir, talvez melhorar, talvez fazer alguma coisa na medula e no mar da medula? Com certeza precisa. Por quê? Porque é lá que está afetado. Mas só que aqui é o alvo. Ainda é o alvo.
A causa não é aqui, mas como acupunturista, nós precisamos também trabalhar esse alvo. Nós precisamos trabalhar a medula e o mar da medula, mas sempre lembrando, aqui ele é o alvo, ele não é a causa. Quais Zangfu dominam e controlam a medula e o mar da medula? Você precisa responder quais são os Zangfu que dominam, controlam, nutrem o mar da medula e a medula. Aí, uma vez que você responde isso, quais desses Zangfu, qual é a moção desse Zangfu? Qual é a substância vital desse Zangfu? E qual é o órgão de sentido desse Zangfu? Muitas vezes nós não pensamos nas doenças em termos de substâncias vitais, em termos de emoção, em termos de órgão de sentido. Mas agora, se você está querendo trabalhar na causa, você não pode ignorar a emoção. Sabe por quê? Porque a emoção é um fator interno e é o fator interno que mais gera doenças. Isso na medicina chinesa. Isso não sou eu que digo. Isso está escrito nos clássicos. A emoção é um fator interno que é a maior causa de doenças na medicina chinesa. Se é a maior causa da medicina chinesa, por que nós estamos ignorando isso aqui numa doença que não tem causa? Ah, agora você está vendo. É uma emoção? É uma emoção que está causando aquilo. Que emoção? Vai procurar o Zangfu do seu paciente, porque de cada paciente que tem esclerose múltipla é uma emoção que está num determinado Zangfu. Não é, sempre vai ser no rim? Não, pode ser, mas pode ser no fígado, pode ser no baço, pode ser no coração, pode ser no pulmão. Onde foi? Em qualquer um deles. Então, por isso que eu não estou falando, olha, o Zangfu é este. Não, por quê? Porque em cada paciente a história é dele. Com esses pensamentos agora, isso tudo ali, né? Fazendo anamnese, pensando já, você vai iniciar a sua anamnese buscando pistas. Essas pistas são palavras, são comportamentos, são atitudes. Durante a fala, durante a anamnese, que você está perguntando coisas, você está perguntando do histórico, você está falando, você está fazendo a pessoa falar, na verdade, né? Você está perguntando coisas bem específicas, mas fazendo a pessoa falar. Nessa hora você vai pegar as pistas. Essas pistas são palavras que saem. Nossa, eu morro de medo de tal coisa. Olha, já tá falando, eu morro de medo. Eu paralisei de medo. Eu fiquei sem ação. Eu não pude fazer. Tudo isto são pistas. Pista do quê? Daquela emoção. Não pude fazer. O que acontece? Meu movimento parou. Eu fiquei sem ação. O que acontece? Eu estou sem movimento. Tudo aquilo que tem a ideia de eu não pude fazer o movimento, eu não me permito fazer um movimento, eu não posso fazer um movimento, qualquer coisa que me leve a essa situação, não posso fazer o movimento, são pistas. E essas pistas são importantes para quê? Para você encontrar aquela emoção. Encontrar o que causou aquela paralisia, o que está causando esta falta de movimento. E quais são as pistas encontradas?
No diagnóstico, durante o diagnóstico, ele vai revelar muita coisa. E o que ele revela? Que nada está acontecendo por acaso. Tudo tem uma explicação. Exatamente tudo que acontece em nosso corpo existe uma explicação. Nosso corpo está lá desenvolvendo uma esclerose múltipla. Existe uma explicação para ele estar fazendo isso. Você sabe por quê? Porque existe uma palavra, duas palavras, né? Três. Instinto de sobrevivência. Já está falando. Instinto de sobrevivência. Viva sob qualquer situação, mas viva. Esse é o instinto de sobrevivência. E isso não é de mim, não é da pessoa que está do meu lado, são todas as pessoas. Exatamente aqui, 100% das pessoas têm o instinto de sobrevivência. Alguns mais, outros um pouquinho menos, mas todos têm instinto de sobrevivência. Viva sob qualquer situação. Não importa a situação, mas viva, esteja e permaneça vivo. Se nós temos um instinto de sobrevivência tão forte assim, que viva sob qualquer situação, mas viva, se nós temos esse instinto de sobrevivência, o que explica ele estar fazendo uma esclerose múltipla? A única explicação é porque tem um motivo. E aí, o instinto de sobrevivência fala assim: ah, o motivo é esse? Ok. Mas resolve logo, porque se não resolver, vai morrer mais cedo. Vou te dar um tempo para você resolver. Aqui vem aquele 1% da regressão. Se a pessoa resolve por si só, ela sai, ela encontrou aquele motivo e resolveu aquele motivo. De que jeito? Não importa de que jeito. Viva sob qualquer condição, não importa o jeito que ela encontrou para resolver aquilo, mas resolveu. E muitas vezes ela nem sabe que resolveu, mas resolveu e regrediu. Aqui nós vamos ser mais, vamos dizer assim, científicos, né? Não vai ser por acaso, nós vamos procurar essa questão. Mas lembre-se sempre, nós temos um instinto de sobrevivência e ele só vai permitir que aconteça alguma coisa no nosso corpo se tiver uma explicação, um motivo. Então, o acupunturista que desistir de procurar essa explicação vai fazer o quê? Vai fazer um protocolo. E se ele vai fazer um protocolo, ele vai fazer um protocolo para tratar a esclerose múltipla. Ele vai fazer um protocolo para fazer o quê? Competir com todos os outros profissionais aqui. Não só profissionais, com toda a área da saúde. Protocolo. Ele vai desistir de procurar isso. E aí, o nosso cérebro vai ficar triste, né? O cérebro do seu paciente vai ficar triste. Ele vai merecer um protocolo pronto. Mais um profissional que vai me dar um protocolo? Lembre-se que o seu paciente já está sofrendo. E a minha pergunta é: qual é o seu mínimo que o acupunturista deve fazer? Um bom diagnóstico. Este é o mínimo que a gente faz pelo paciente. Um bom diagnóstico. Para quê? Para que a gente possa fazer uma acupuntura agora direcionada para a causa. E não somente um protocolo pronto. Por quê? Porque o paciente não merece um protocolo pronto. E não é porque ele tem esclerose múltipla. Nenhum paciente merece um protocolo pronto. O que o medo tem a ver com a esclerose múltipla?
Eu coloquei essa figurinha aqui de propósito. Por quê? Vamos analisar essa figurinha. Olhando a figurinha, a gente vê, lógico, isso foi feito por algum desenhista. E essa pessoa que fez isso, ele não colocou as cores aleatórias, de forma aleatória. Ele colocou aquelas cores que realmente representam alguma coisa. Então, nós temos aqui um olho arregalado, uma boca aberta, né? Então, é uma linguagem visual, porém, nós vamos olhar agora essa linguagem visual aqui e ver. Quando a gente já olha essa figura, a gente já sabe que isso é um medo, é um pânico até. Veja, por que foi usado as cores azul e as cores verde no topo da cabeça? Será que existe alguma relação? Porque o azul se volta aquela questão assim, o azul ele é frio, ele esfria, né? O verde, ele é uma meia cor, não é, ele tá ali quase frio, mas ele ainda não é frio. Mas o azul não, o azul já é frio. E isso tá lá no topo da cabeça. E aí a gente pensa, o que o frio faz no nosso corpo? Ele diminui movimentos, ele diminui ação. Quando a gente tem um frio interior, o que acontece? Nós temos uma diminuição do movimento. Então veja, visualmente nós percebemos que no topo da cabeça esfriou. Se esfriou, vai ter lá uma lentidão de movimento. Isso é muito interessante quando a gente percebe que muitas pessoas têm referências, mesmo que não conheça a acupuntura, mas ela tem a referência que é frio, que é calor. Se é calor, não vai pintar de azul, vai pintar de vermelho. Tudo isso é muito instintivo, principalmente para quem faz desenhos, né, faz linguagem visual, pega e capta essas sutilezas. Mas a gente olhando, a gente percebe que houve uma, vamos dizer assim, uma paralisia, uma lentidão de pensamento. Para quê? Porque eu estou paralisado de medo. Olha a questão bacana, né? Por que os olhos estão arregalados? Por que a gente arregala o olho? Não é aquela questão do chapeuzinho vermelho do lobo? Vovó, por que esses olhos tão grandes? E o que o lobo respondeu? Para te enxergar melhor, minha netinha. Então, por que eu preciso arregalar o olho na hora do medo? Para enxergar melhor. Enxergar o quê? Enxergar uma saída para aquela situação. Eu não arregalo o olho à toa, eu regalo porque eu preciso enxergar melhor uma situação para dar no pé. Porque a boca está aberta para melhorar a respiração, porque só o buraquinho do nariz nessa hora não vai ser suficiente. Então eu tenho que abrir a boca e juntar aquele ar, encher pulmão. Para quê? Para que eu preciso encher o pulmão? Para dar no pé. Preciso de ar para da explosão muscular, eu preciso de oxigênio para fazer tudo isso. Não é só meu narizinho aqui que vai manter isso, não. Eu preciso abrir a boca para ir perna para que te quero. Então, veja que tudo isso são instinto de sobrevivência que está me fazendo agir dessa forma naquele milésimo de segundo que houve o susto e o pânico. Por que as mãos estão na face? Para proteger, né? Proteção. Então, por que durante o momento de medo paralisamos, né? Que é aquele azul, e em seguida entramos em um processo de luta e fuga, que é o verde, que vem da madeira, que é o vento, que me faz movimentar
movimentar até demais. Então, veja, os dois vêm num momento de luta e fuga, porque primeiro vai paralisar, mas depois, porque agora eu já enchi meu pulmão, já vi uma saída e agora eu vou. Isso vai levar milésimos de segundo, mas é o tempo suficiente para eu, dar no pé. Tudo isso é aquele momento. Porém, aquele momento ficou, interiorizou. A pessoa fica em pânico toda vez que lembra daquele evento, ou ela fica com medo, ou ela dá palpitação, dá insônia, agitação. Isso vai se tornando frequente, e vai indo. Um motivo para causar a diminuição de movimentos, a diminuição lá do córtex, né? Isso quer dizer que o medo está na raiz da esclerose múltipla, mas só que, olha, não é qualquer medinho, não é só, né, medo da barata, medo de... Não, é um medo mais, assim, paralisante, aquele medo de uau! O medo é a emoção do rim, e o rim é a mãe do fígado, que por sua vez é responsável pelos tendões e movimentos. Nós temos aqui movimentos relacionados ao córtex motor e à sensibilidade, córtex sensorial, mas ambos aqui estão relacionados aqui com seu fígado, com o senhor fígado. E aí a gente pensa, tá, mas só o medo paralisante que é a causa? Não. Muitas vezes aqui nós vamos ter também a presença do pulmão. Já temos medo, fígado, já temos o rim, já temos o fígado, que é paralisia dos movimentos, e também podemos ter a ação do pulmão. E o que você pode fazer para o seu paciente? A única coisa que você pode fazer é encontrar esse elo que foi quebrado aqui. E esse elo foi aquele que mudou o curso da vida da pessoa, causando uma esclerose múltipla. A única coisa que você deve se lembrar, única coisa não, mas uma coisa que você deve se lembrar é o amortecimento dos sentidos, é dar uma pausa nos movimentos. Isso quer dizer que eu deixo de sentir para dar uma pausa nos movimentos. Porque eu preciso dar essa pequena pausa no movimento. E por isso que são pequenas pausas que vão aumentando. Por quê? Porque aquele motivo, aquele elo perdido aqui, ele vai aumentando de tamanho. Ele era pequenininho, ele vai aumentando, até que toma conta da vida da pessoa e a pessoa não tem mais, nem lembra, muitas vezes nem lembra que existiu alguma coisa desse tipo na vida dela. Não lembra daquele evento que causou essa quebra. Sabe por quê? Nosso cérebro, ele é meio... é nosso amigo, mas também é um pouco nosso inimigo. Por quê? Porque se eu tenho algo que dói muito, aquela lembrança que... Quando a gente tem uma lembrança muito ruim, o que a gente fala? Quero esquecer. Não quero me lembrar. Não é isso que a gente faz? Nossa, eu não quero lembrar. Preciso esquecer. É o que a gente fala, repete, até que a coisa acontece. Ela fica tão lá atrás que a gente acaba que, né, não lembra. Mas quando lembra, aquilo volta de novo. E aí fica de novo, nossa, tem que esquecer, tem que deixar isso para trás. Tudo de novo. Veja só, a dor tá lá, latente ainda. Tá lá, não resolvida. Tá lá. Eu só esqueci. Eu fiz questão de esquecer. Eu não quero resolver. Eu não quero olhar para ela e resolver de novo.
Eu quero esquecer. Por quê? Porque eu falo para mim mesma, eu tenho que esquecer, esquece, 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 esquece. E aí meu cérebro fala, ok, você quer esquecer, mas assim, esquecer não dá. Mas eu vou deixar aqui guardadinho, num lugarzinho. De vez em quando você vem aqui e tenta resolver, tá? Sabe quando que a pessoa vai voltar lá? Se ela quer esquecer? É nunca. Mas aquilo lá tá lá, causando o quê? Uma esclerose múltipla. Por quê? Porque é a forma que o cérebro fala para você, olha, vou guardar aqui, mas você volta aqui um dia e resolve. Mas eu vou te lembrar que você precisa fazer isso. Ok? Então, ele é nosso amigo, porque ele faz exatamente o que a gente quer, mas ele também é o nosso inimigo. Por quê? Porque ele vai, sabe aquela cordinha que você amarra no dedinho para não esquecer de alguma coisa? E aí chega uma hora e fala, nossa, o que é essa fitinha mesmo que eu tenho que lembrar? Não lembra, mas o cérebro amarrou uma fitinha no seu dedo. Ó, você tem isso aqui em débito comigo, tá? Eu guardei a sua caixinha, mas ó, vem aqui, resolve. Por quê? Porque eu não quero ficar com essa caixinha. Por isso que a pessoa não lembra. Mas a gente tem que saber que a gente tem que lembrar essa pessoa. Os sinais e sintomas da esclerose múltipla, voltando lá para os sinais e sintomas, isso diagnóstico médico, ok? No diagnóstico que tem anormalidade visual, tem parestesia, tem fraqueza, espasmo, tudo aquilo, ok. Mas meu paciente ele não tem, por exemplo, disfunção urinária, ele ainda não chegou nesse ponto de ter disfunção urinária, ele não tem vertigem ainda, mas ele já tem, né? Algumas anormalidades visuais, sente alguma parestesia, já tem fraqueza, já tem espasmos, tem aquela coisa assim, né, que parece que é meio estabanado e tal, então já tem alguma coisinha dessa. Ok, pega esses sinais e sintomas. Quais desses sinais e sintomas o seu paciente tem? Então, sabe aquele quadro de detetive, né, que pega pista, vai pegando pista e vai colocando lá no quadrinho e vai ligando o Lé com o CRE, né? Qual sintoma começou primeiro? Ah, foi a fraqueza. Ok, então põe lá no quadrinho. Começou com fraqueza, depois foi para tal coisa. Quando que começou? Tudo isso são pistas. Busque toda informação possível, busque pistas para colocar no quadrinho da investigação. Você virou um detetive agora. Todas essas informações, todas as informações possíveis. Aquela frase que a pessoa falar, nossa, eu morri de medo. Escreve, põe lá. Ah, eu não pude fazer. Escreve, põe lá no quadrinho. Tudo isso são pistas. Com todas essas informações, medite um pouco sobre isso. Não é aquilo que a gente vê nos filmes, né? Ele coloca todos esses quadrinhos e fica lá olhando aquele quadrinho. E olha, e vai, pega a fita e vem pra cá, vai pra lá e rabisca aqui, rabisca ali. Não é assim que os detetives lá de filme fazem? Faça igual, copia. Por quê? Porque é eficiente esse tipo de análise. Você tem pistas, você tem um objetivo, encontrar quem, no caso aqui, é o criminoso. O que você vai encontrar aqui é a causa. Mas o caminho e o pensamento que se faz é o mesmo de um detetive, é encontrar pistas, todas as pistas possíveis, e às vezes é aquela pista minúscula que está lá na cena do crime, aquela coisinha que ninguém percebeu, que aquele olhar percebeu, aquela pista menor delas. É a que vai dar a solução do problema. Às vezes é aquela palavra, às vezes é aquele desviar de olhos que o paciente deu quando você falou uma coisa, ou aquele suspiro que a pessoa deu quando você falou alguma coisa. Às vezes é aquela pista
que vai te dar a solução. Então, ouvido, olhos, cheiro, fique atento. Conhece a palavra esqueci, feronômios, acho que é isso, que é cheiros, né? Cheiros de hormônios. Quando nós nos encontramos em perigo, nós cheiramos. Quando nós nos emocionamos, nós cheiramos. Quando a gente está apaixonado, a gente cheira. E por isso tem aquela coisa da química. De longe parecia legal, mas encostou, não deu química. Por quê? Porque a gente tem esses hormônios que estão à flor da pele. Quando a gente toca, lá naquela caixinha que ela escondeu, quando a gente toca nela, sinta o cheiro. Você não consegue sentir o cheiro, mas sinta no corpo todo que aconteceu alguma mudança ali. Esta é a pista. É uma pista muito importante que vai te dar a causa. O seu diagnóstico não é simplesmente um diagnóstico, é o diagnóstico do método SWAN. Quais as síndromes que estão possíveis numa esclerose múltipla? Vamos supor que o seu paciente tenha esses sinais e sintomas. Fez lá a anamnese e ele tem esses sinais e sintomas. Encontre agora. Agora é a parte da acupuntura. Você já fez o seu quadrinho de pistas. Agora vamos pensar em acupuntura. Ok, baseado nos sinais e sintomas, encontre as síndromes relacionadas com cada sinal e sintoma. Vai lá, pega, por exemplo, anormalidades visuais. Com quem está relacionado, que Zhang-Fu está relacionado, por que acontece e tal. Pega lá todas as síndromes que tem como resultado uma normalidade visual. Pega todas as síndromes que causam paralisia, pega todas as síndromes que causam fraqueza, as síndromes que causam espasmos, as síndromes que causam vertigem. Encontre as síndromes relacionadas com cada sinal e sintoma. Ok. Por quê? Se você vai procurar, ok, eu quero a síndrome da esclerose múltipla, sabe o que você vai fazer? Vai dar com a cara no livro, porque não vai encontrar. Você pode virar todos os livros de ponta cabeça, chacoalhar livro, não vai encontrar qual é a síndrome da acupuntura da esclerose múltipla. Não tem. Mas você vai ter as síndromes que causam paralisia, que causam parestesia, fraqueza, espasmo. Você vai ter muitas síndromes. Olha, os sinais e sintomas de tal síndrome é fraqueza, o sinal de sintoma de tal síndrome são espasmos, o sinal de tal síndrome são vertigem. Ok, pega todas, lista todas e procurar, né? O que você encontra, então, são as síndromes associadas com cada sinal e sintoma em particular. E agora, o somatório destas síndromes vão resultar na esclerose múltipla. Todas aquelas, nossa, na fraqueza tem um monte de síndromes que causam fraqueza. Todas elas? Não. Por quê? Porque agora você vai fazer o diagnóstico para determinar qual é a síndrome que está causando aquele tipo de fraqueza naquele paciente. Por quê? Porque ele vai ter outros sinais e sintomas. Ele vai ter uma língua de tal jeito, um pulso de tal jeito. Na palpação você vai pegar outro dado. Para quê? Para saber qual é a síndrome relacionada com aquela fraqueza daquele paciente. Não é, então na esclerose múltipla tem fraqueza, é tal síndrome. Não. Você vai pegar agora todas as síndromes, lista tudo. No começo tem que ser assim, lista tudo. Depois você vai pegando passo a passo, língua, pulso, palpação, anamnese e vai eliminando aquilo que não é e vai ficando aquilo que provavelmente está relacionado. E aí o somatório de todos esses padrões de desarmonia vão gerar a esclerose múltipla.
A esclerose múltipla é o somatório dos sinais e sintomas. Isso é na medicina também. A medicina chinesa não chega assim, você tem esclerose múltipla com um sinal, só com uma parestesia, o médico já vai falar, é esclerose múltipla. Não, ele vai fazer toda uma busca de sinais e sintomas, de pesquisas, de sangue, disso, daquilo, todo tipo de exame possível e imaginário para determinar que é uma esclerose múltipla. Ou seja, ele recolhe todos os sinais e sintomas, e aí esse somatório é o somatório da esclerose múltipla. Não basta ter fraqueza para dizer que é esclerose múltipla. Entenderam? Aqui também não é uma síndrome que vai ser associada com a esclerose múltipla. Não, tem várias síndromes associadas que causam sinais e sintomas que o somatório deles gera uma esclerose múltipla. Aqui o pensamento é o mesmo. Faça o seu diagnóstico de língua, pulso e palpação. E aí, uma vez feita a anamnese, os primeiros pensamentos sobre a diferenciação de síndromes agora é confirmar, através de língua, através de pulso, aquilo que eu falei. Você tem uma lista lá que pode ser. Agora, língua, pulso, palpação irão confirmando o que você pode tirar e aquilo que vai ficando. Você vai refinando na sua busca. E lembre-se, na acupuntura não existe, eu acho que é isso. Não ache. Tenha certeza, através do diagnóstico de língua, pulso e palpação. Tenha certeza. Pulso, língua e palpação mostrarão que existem outras síndromes que não estão relacionadas. Você pode até encontrar síndromes que fala, puxa, mas essa síndrome não tem nada a ver com nada aqui. Mas ela pode estar lá no início das coisas. Hoje, ela pode não estar associada diretamente com os sinais e sintomas, mas ela pode estar associada lá na causa da esclerose múltipla. Então, não jogue fora nenhuma síndrome que você encontra. Todas elas estão lá no paciente, então todas elas fazem parte do pacote. E qual é o princípio de tratamento da esclerose múltipla? Muito bem, uma vez que você encontrou todas as síndromes, você vai responder a pergunta: qual é o princípio de tratamento? Qual é a sequência que eu vou fazer, né? O princípio de tratamento não significa que é uma coisa só. Tratar uma síndrome só. Ele tem uma deficiência do yin do rim. Ok, vai fazer só isso? O meu princípio de tratamento é tonificar o yin do rim, mas tem um monte de outras coisas penduradas lá. E o yang do rim não vai fazer nada? E a deficiência de Xue do fígado? E tal coisa? E a medula? E o mais da medula? E não vai fazer nada? Você precisa ter muito claro o seu princípio de tratamento, né? Trace uma sequência do seu tratamento, mas pense, é o tratamento daquele dia. Por quê? Porque da próxima vez já pode ter mudado, da próxima vez já pode ter melhorado por conta do seu tratamento. Você precisa, no outro dia que ele vier, traçar um novo princípio de tratamento e fazer um novo tratamento daquele dia. E assim a gente vai indo e vai progredindo e procurando. Não tenha pressa para encontrar a causa, por enquanto você vai tratar sinais e sintomas, mas de acordo com a medicina chinesa, sem protocolo, mas de acordo com a pessoa que ela está apresentando, mas a cada sessão você está buscando lá a causa daquilo, porque a causa pode demorar um pouquinho para ser encontrada. E agora de mim para você, qual o tratamento da esclerose múltipla? Então, se você ainda quer saber quais os pontos indicados, né? Hoje, aqui, agora, ou até as síndromes da esclerose múltipla do seu paciente, significa que você está seguindo o protocolo. E você está querendo um protocolo de mim. E eu não vou dar. Eu te dei uma forma de você pensar para encontrar as síndromes do seu paciente. Traçar o princípio de tratamento do seu paciente.
Por quê? Porque ele é seu paciente, não é meu paciente. Eu não conheço, eu nunca vi, eu não sei o que ele tem, não sei qual é a emoção que ele seguiu, não tenho a mínima ideia em que estágio ele está. Então, eu não vou te passar protocolo, mas eu vou te mostrar a forma de pensar. Esse é o mais importante. Eu não dou a fórmula, eu te dou a forma de pensar em fazer a fórmula. Aí você está livre. A acupuntura é feita de acordo com o diagnóstico do seu paciente. Lembre-se, cada paciente é único. Pode ter a mesma doença, mas o trajeto e o início são diferentes. Tudo pode ser diferente. Não queira um protocolo de mim, porque não vai ter. Mas eu te ensino a ser livre, a enxergar cada paciente como um ser único. É isso que eu ensino. Tratar aquele paciente e não a esclerose múltipla. Eu não quero tratar a esclerose múltipla. Não tem nada a ver com a esclerose múltipla, mas eu tenho a ver com aquele paciente. É aquele paciente que eu preciso tratar. Eu não preciso tratar a esclerose múltipla. Entenderam a diferença? E aqui você vai ver, né? Em que lugar você está. Você precisa lembrar que existem transmissões na acupuntura. Fígado passa para isso, passa para aquele, controla esse, é a mãe de não sei quem, é pai, é avô de não sei quem, e vai indo, né? Ah, mas o rim também é isso, né? Todo mundo é mãe, é filho e é avô e controla, é controlar. Todos os 5 elementos estão nessa mesma questão. Isso quer dizer que você tem que encontrar todas as transmissões que foram feitas a partir de uma causa. Quer conhecer mais sobre acupuntura e medicina chinesa? Inscreva-se lá nos meus canais do YouTube, Facebook e no Instagram. Curta, compartilhe e comente. Por quê? Porque você é importante e todas as pessoas que você compartilhar também são importantes. Ajude o nosso canal. Faça um CCC, curta, compartilhe e comente. Então eu vou ficando por aqui, fazendo um novo convite para participar do meu canal, participar do YouTube, do Instagram, do Facebook. Lá no Instagram eu coloco todos os dias um game, uma história para você aprender um pouquinho mais sobre acupuntura. Vai lá! Um grande beijo e até o próximo vídeo.